Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem? Quem está falando é o pastor André Araújo. Mais uma vez, nos encontramos aqui para poder falar-lhes a palavra do Senhor, ministrando a lição de número 11 da Escola Bíblica Dominical. Lição essa que tem por título Atributos da Unidade da Fé. Exemplo, vamos falar sobre humildade, sobre mansidão e longanimidade. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, que todos vocês estejam bem e que nós temos a nossa esperança viva no Senhor. Que breve Jesus ele vem buscar o seu povo, a sua igreja, né? Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu quero agradecer a todos os irmãos que têm acompanhado esse canal, que têm lá assistido as mensagens, compartilhado e também feito os seus comentários. Deixo mais uma vez o meu convite aos irmãos, aqueles que ainda não são inscritos no canal, que receberem essa mensagem, se quiserem estar recebendo em primeira mão as mensagens, ao final do vídeo lá clique em inscrever-se no nosso canal. Também faça os seus comentários referente às mensagens e aos estudos que forem ofertados da palavra do Senhor. Também aceitamos sugestões, críticas, nos dê o seu feedback, tá bom? Para que a gente possa assim melhorar essa ferramenta de comunicação com cada um dos irmãos e irmãs. Meus irmãos, nós vamos nessa lição trabalhar um aspecto muito importante das Escrituras Sagradas, que é tratar sobre a questão do fruto do Espírito, né? Nós já falamos lá na lição de número 9 acerca dos dons, né? Na lição de número 10 falamos acerca da intercessão de Paulo pelos Efésios, e agora nós vamos tratar sobre os atributos da unidade da fé, né? Objetivo esse que Deus deseja que a sua igreja, o seu povo, lembra-se que a igreja agora ela não é formada apenas por judeus, ela é formada tanto por judeus quanto por gentios, e que a igreja ela está comparada a um corpo formada por vários membros. Dentre esses membros nós temos homens e mulheres, tá certo? E Cristo é o cabeça dessa igreja. Temos também aprendido acerca do batismo com o Espírito Santo e o batismo no Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre os dons, no sentido os dons não. Na realidade vamos falar sobre o fruto do Espírito. Algumas características do fruto do Espírito. Quando nós vamos lá para o livro de Gálatas, capítulo de número 5, nós temos lá 9 aspectos do fruto do Espírito, sendo o primeiro deles o amor. Na lição de hoje, o comentarista ele vai trazer a oração de Paulo diretamente, lá no capítulo de número 4, versículo 1 ao 4, que nós vamos estar lendo da leitura bíblica em classe, onde Paulo diz assim: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, como fosse chamado. Paulo ele está fazendo um rogo, né? A palavra rogar aqui significa pedir com insistência. Então ele estava pedindo à igreja que estava em Éfeso, aos irmãos e irmãs em Éfeso, com insistência, que eles agora voltassem a sua atenção especificamente à questão do modular o caráter cristão. Lembra que nós precisamos alcançar a mente de Cristo? E aí é importante salientar que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, quem realiza esta obra de inserir em nós as características do seu caráter, ou seja, a manifestação do fruto do Espírito, tá bom? Então nós vamos estar tratando na lição de hoje, diretamente, acerca da humildade. Também vamos falar acerca da mansidão e também da longanimidade, tá ok? Esses são os 3 atributos da unidade que nós vamos tratar. No texto áureo, os irmãos que estão com a Bíblia
e com a revista da Escola Dominical, o textuário está lá no capítulo 4, versículo 1, que diz: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. A verdade prática, que é o objetivo do comentarista, o ensinamento principal, diz assim: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e longanimidade. Tá? Nós já vamos direto, meus irmãos, para a leitura bíblica em classe, e logo depois eu vou fazer uma oração e dar início à aula de hoje, ok? Leitura bíblica em classe, livro aos Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao 4, e Colossenses, capítulo 1, versículo 9 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo 1, versículo 9 diz: por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Vou repetir aqui: andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Meus irmãos, nós vamos fazer uma oração e logo depois vamos entrar na lição, tá bom? Senhor Deus e Pai, te glorificamos neste momento e te adoramos segundo a tua palavra. Em nome de Jesus queremos te glorificar, pedir ao Senhor a tua direção. Abençoe este irmão, esta irmã, cada uma destas vidas que estão recebendo a instrução e o ensinamento da tua palavra, a fim de que eles cresçam em graça, em sabedoria e possam alcançar pela fé o pleno conhecimento da verdade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então vamos lá, meus irmãos, nós temos o objetivo geral da lição e eu vou falar também dos objetivos específicos e vamos entrar na introdução da aula de hoje. Primeiro objetivo geral da lição de hoje é mostrar que a unidade na Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. O primeiro objetivo específico é explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. Vamos falar. Segundo, enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. E terceiro, frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Então vamos lá. Na questão do objetivo geral da lição, o comentarista ele colocou que nós devemos mostrar que a unidade na Igreja de Cristo é o resultado de humildade, mansidão e longanimidade da vida dos crentes. Primeira coisa, vamos definir o que significa a palavra unidade. A palavra unidade, ela tem o significado de uma qualidade de ser uno ou qualidade de ser único, tá certo? E nesse contexto eu quero convidar os irmãos e irmãs para lerem comigo no livro aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 4. Por que eu estou lendo esse texto? O comentarista ele colocou aqui no capítulo 4, no versículo 1, que ele diz assim: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então a primeira coisa que eu quero trazer aos irmãos e irmãs não é se esquecer da sua vocação e da sua chamada. Preste bem atenção no que eu quero dizer. Nós fomos tirados, a palavra igreja significa tirados para fora, tá certo? Nós, outrora, como gentios, estávamos distante de Deus, sem Deus no mundo, disse o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 11.
Estávamos distantes da promessa, alheios às promessas, aos pactos. Não tínhamos esperança no mundo. Essa era a nossa condição. Agora, através do Evangelho de Cristo, nós que estávamos longe, agora chegamos perto. E chegamos perto e temos consciência, ou devemos ter consciência da nossa chamada e da nossa vocação. E aí, preste bem atenção, a igreja, ela é formada por crentes vivos e mortos, tá? A igreja, no sentido espiritual, ela é invisível, mas a igreja, no sentido material, ela é visível e normalmente ela está associada à igreja local. Igreja local ao qual eu pertenço, ao qual você pertence, tá certo? Normalmente nós temos lá toda a membresia de irmãos como membros da igreja local. Muitas dessas pessoas podem ser membros da igreja local e também já pelo processo do novo nascimento serem membros do corpo de Cristo. Por outro lado, temos muitas pessoas dentro das igrejas locais e que ainda não passaram pelo processo do novo nascimento e por isso ainda não fazem parte do corpo de Cristo, da igreja verdadeira, da igreja genuína. Tá certo? Então, o que eu quero trazer neste momento? Uma reflexão. Você, meu irmão, você, minha irmã, você, homem de Deus, mulher de Deus, você, jovem, moço, moça, adulto, senhor ou senhora, você precisa entender a sua chamada, a sua vocação. Você precisa compreender o Evangelho e buscar o novo nascimento. Tá certo? Buscando um novo nascimento que vem através da confissão do pecado, do arrependimento e da conversão em Cristo Jesus. Buscando esse novo nascimento, você está assentado em Cristo. Estando assentado em Cristo, você precisa se tornar digno dessa chamada e dessa vocação. Em outras palavras, precisa fazer valer a tua chamada e a tua vocação, entendendo exatamente o porquê que você hoje é membro do corpo de Cristo, o porquê você hoje é crente, o porquê hoje você faz parte de uma denominação, de uma congregação, de um ajuntamento de irmãos, de um ministério, de uma igreja. E é por isso que eu quero ler com você aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. Olha o que diz o texto. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então, olha só, Deus, ele, na eternidade, ele já tinha arquitetado o plano da salvação. Deus, dentro da sua onisciência, onipresença, onipotência e eternidade, ele sabe exatamente as pessoas que vão dar crédito e as pessoas que não vão dar crédito à palavra. Deus não interfere no livre-arbítrio das pessoas. As pessoas têm a oportunidade, com a medida de graça que Deus dá a cada homem, de buscar a salvação, de buscar conhecer a Deus, de buscar alcançar sua comunhão com o Senhor. Tá certo? E nesse contexto, quando o homem conhece a Deus, conhece a palavra, conhece a Cristo, falando do Novo Testamento, esse homem, essa mulher, esse jovem, esse moço e essa moça precisa exatamente fazer o que Paulo diz aqui. Ou seja, buscar viver uma vida de santidade e de irrepreensibilidade. Tá certo? Ou seja, viver uma vida sem repreensão. A vida sem repreensão e uma vida de santidade está falando do caráter, está falando das atitudes, está falando do comportamento, está falando das obras manifestas, da modificação da vida. Ou seja, a velha criatura precisa morrer e ser sepultada para que a nova criatura tenha vazão e tenha vida para viver para a glória de Deus. Também quero ler capítulo de número 4. Versículo de número 11 ao versículo de número 16. Capítulo 4, versículo 11 ao 16. Eu já entendi no capítulo 1, versículo 4, que Deus me chamou, essa santa vocação é Deus me chamando, é Deus te chamando para viver uma vida santa e irrepreensível.
E olha como que essa vida santa e irrepreensível vai se desenvolver. Capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Lembra que foi chamado para ser santo? O texto diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Os santos lá não significa sem pecado, porque ainda temos uma natureza pecaminosa, mas fala de pessoas redimidas que não têm mais prazer no pecado, mas querem viver uma nova vida para Deus. Então, os dons ministeriais foram dados para que os santos sejam aperfeiçoados para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos quem? Todos os ministros, todos os apóstolos, profetas, pastores, doutores e evangelistas, todos os membros do corpo de Cristo cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não seja mais menino inconstante, levado por ventos de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, vamos crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Então, essa introdução que eu faço na lição de hoje, meus irmãos, é para que nós tenhamos consciência e noção de que o fruto do Espírito é uma exigência da parte de Deus, tá certo? Deus deseja que todo crente, toda alma, todo pecador arrependido tenha uma mudança de vida, sofra uma transformação, né? Paulo vai falar, quem roubava não rouba mais, quem furtava não furta mais, quem mentia não mente mais, né? Ou seja, fale a verdade quem mente. Quem mentia agora fala a verdade. Quem roubava agora trabalhe com as próprias mãos. Ou seja, a mudança de comportamento ela tem que ser algo real, algo verídica na vida cristã. João capítulo 16, versículo 15 diz, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e dei fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça. É um objetivo de Deus transformar o velho homem em uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Tá bom? Conscientes dessa chamada e dessa vocação, nós precisamos fazer valer essa chamada, essa vocação. Por quê? Porque o crente ele não é alguém independente do corpo. Ele é um membro do corpo de Cristo. Agora, um membro sozinho não é corpo. Assim como um corpo sem membro não existe, tá certo? Cristo é o cabeça da igreja. Todos os crentes, cada um é membro do corpo de Cristo. Todos os crentes juntos formam um único corpo, cujo cabeça é Cristo, tá certo? Então precisa haver uma harmonia, uma sinfonia. Precisa haver aqui um entrosamento entre os membros do corpo de Cristo. Tá? E aí, olha a importância. E por que é tão importante a questão da manifestação do fruto do Espírito? Né? Por que o Espírito de Deus, ele derramado em nosso coração, como diz Romanos 5,5, ele traz o amor ao nosso coração? Porque esse homem, ele perdeu a sua imagem, a semelhança diante de Deus por causa do pecado. Porque o pecado deturpou valores e princípios morais, éticos, que o homem lá no princípio recebera do Criador. Ou seja, esses valores foram maculados, distorcidos, pervertidos com o tempo. É por isso que quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, lá no capítulo 5 do livro aos Gálatas, eu tenho ali, como Paulo trouxe no versículo 16, um combate, né, onde ele fala do espírito e da carne. Ou seja, todo crente ele tem duas naturezas, uma natureza espiritual e uma natureza carnal. A natureza espiritual vai buscar as coisas que são de cima, e a natureza carnal permanece sendo atraída pelas coisas terrenas. Quando eu falo coisas terrenas, é a força do pecado, ou seja, é buscar afastar os homens de Deus, tá certo?
Agora, observe que a Bíblia diz lá no capítulo 5 do livro de Gálatas, que Paulo ele fala assim: meus irmãos, andem em espírito. Se andarem em espírito, vocês não cumprirão a vontade da carne. Porque a carne ela cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro. Esse é o conflito. Aí ele diz: mas se sois guiado pelo espírito, não estáis debaixo da lei. E aí ele vai dizer que as obras da carne são manifestas. Tá? Agora perceba que a importância do fruto do Espírito é exatamente para controlar a manifestação e esse desejo e essa força da obra da natureza carnal que ainda o cristão carrega com ele no dia a dia. Tá certo? Essa é a importância e a relevância da manifestação e do desenvolvimento do fruto do Espírito na vida cristã. Perceba uma coisa, Paulo ele cita aqui, as obras da carne, elas são manifestas. Quais são as obras da carne? Perguntaria ao apóstolo Paulo. E aí ele traz a resposta dizendo, olha, obras da carne é a prostituição, obras da carne é a impureza, é a lascívia, é a idolatria, é a feitiçaria, é a inimizade, é a porfia, são as emulações, as iras, as pelejas, as disenções, as heresias, a inveja, o homicídio, o bebedice, a glutonaria. Essas coisas e outras semelhantes são obras da carne. E essas coisas se opõem ao Espírito. Aí, por outro lado, eu pergunto, Paulo, então quais são as obras e o fruto do Espírito? Então ele diz no versículo 22, o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, a fé, a mansidão e a temperança ou domínio próprio. Então, quando Paulo ele traz essa relação de fruto e obra da carne, fruto e obra do Espírito, é exatamente para o crente criar uma consciência cristã, tá? Uma consciência bíblica, tá? Porque ele precisa chegar, como eu li lá em Efésios 4, do 11 ao 15, ele precisa chegar ao pleno conhecimento da verdade. E o pleno conhecimento da verdade está em se autoconhecer. Tá? Você precisa conhecer você mesmo. Tá? E aí, eu vou entrar agora no contexto da lição, para que os irmãos percebam aonde eu quero chegar. Tá? Você precisa se autoconhecer, quem você é. Porque nós temos os nossos valores que aprendemos no nosso contexto social e familiar, além de religioso, tá certo? Mas também nós temos dentro de nós uma natureza chamada temperamento, tá bom? E o nosso temperamento, ele pode nos ajudar ou nos prejudicar, muitas das vezes, na questão da manifestação e no desenvolvimento do fruto do Espírito. Tá? Isso é algo que eu estou trazendo aos irmãos e irmãs que não está dentro da lição, mas eu quero te intronizar dentro disso para que você reflita, tá ok? E aí eu quero fazer aqui uma distinção referente a essa questão de temperamento, tá? O que é temperamento? Temperamento também ele está associado à personalidade das pessoas, tá? Que está ligada diretamente ao comportamento das pessoas, tá? Ou seja, dentro do contexto da psicologia, nós podemos falar dos 3 As do temperamento que está associado à personalidade e ao comportamento humano. Quais são esses 3 As? Os 3 As estão associados à afetividade humana, à atividade humana e à atenção humana. E aí eu quero trazer aqui uma definição dos 4 principais temperamentos que é diagnosticado por observadores já há centenas e milhares de anos. Tá? Essa relação aqui, quem trouxe foi Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, um filósofo grego. Tá? E aí ele fala sobre os 4 principais temperamentos. E aí eu quero chamar a tua atenção neste momento, meu irmão e minha irmã, perceba quem você é em relação ao seu temperamento.
Porque de acordo com o seu temperamento, você vai ter que desenvolver mais de uma habilidade do aspecto do fruto do Espírito na sua vida do que outros, tá bom? E aí eu vou trazer isso para nós refletirmos nesse contexto, tá bom? Primeiro tipo de temperamento trazido por Hipócrates é aquelas pessoas que se enquadram dentro de um padrão do temperamento chamado de melancólico, né? Uma pessoa melancólica no seu temperamento, quais são as características dela? Primeiro, ela é uma pessoa sensível. Segundo, é uma pessoa que faz análise, é uma pessoa analítica. Dentro do seu contexto interior, é uma pessoa tímida. Uma pessoa que tem a inclinação artística, mas é também uma pessoa que gosta de viver meio que isolado. Ela não gosta de muita aglomeração. Uma pessoa com temperamento melancólico, ela está vinculada dentro desses pontos que eu trouxe neste momento de atributos vinculados à pessoa que é melancólica. Agora, eu também tenho as pessoas que têm um temperamento fleumático, que é diferente do melancólico. Uma pessoa fleumática, ela vive uma vida e ela tem aquela sensação de calmaria, né? É uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tem domínio próprio, que não vive na agitação ou na precipitação, tá? É uma pessoa que para ela mais ou menos está tudo bem, né? Tá chovendo, tá tudo bem. Tá frio, tá tudo bem. Tá calor, tá tudo bem. Em outras palavras, tudo numa boa para ela, tá bom? Não tem tempo ruim. Mas a pessoa fleumática também, ela tem a característica de ser uma pessoa sonhadora, uma pessoa extremamente pacífica e uma pessoa dócil. Isso faz parte do caráter, da personalidade e do temperamento de uma pessoa fleumática. Talvez seja você. Mas também eu tenho umas pessoas que são sanguíneas dentro do contexto do temperamento. E uma pessoa sanguínea é uma pessoa expansiva. Ou seja, é uma pessoa que não se acomoda dentro de um quadrado, não. Ela gosta de estender a sua tenda, ela gosta de ter contato, de expandir relacionamentos. Diferente do melancólico, que é tímido, a pessoa sanguínea, ela não, ela é impulsiva, ela é comunicativa, ela fala às vezes mais do que o papagaio, mas fala. Ou seja, ela é uma pessoa também normalmente otimista, além de ser uma pessoa que gosta de interagir com pessoas desconhecidas, né? Tem pessoas que têm dificuldade de interagir com pessoas desconhecidas. Uma pessoa sanguínea não, ela tem facilidade. Então ela se relaciona muito bem com pessoas, tanto conhecidas quanto desconhecidas. Agora nós temos pontos negativos numa pessoa sanguínea. Uma pessoa sanguínea, muitas das vezes, ela é exagerada. Ela não mede as consequências dos seus atos, ela não mede as consequências das palavras que fala. Tá certo? Então tem que tomar cuidado. Além disso, elas às vezes são pessoas muito desleixadas no sentido superficial. Pessoas que às vezes perdem muito fácil a atenção, não tem concentração, né? Essas são algumas características de uma pessoa cujo temperamento é sanguíneo. Mas também eu tenho umas pessoas que são coléricas, né? Já uma pessoa colérica é diferente da melancólica, do fleumático e do sanguíneo, porque é uma pessoa extremamente explosiva. Já viu aquela frase, a pessoa, fulano tem pavio curto, a beltrana tem pavio curto, né? Essas pessoas, normalmente, elas estão dentro do contexto de qualificação de um temperamento o quê? Colérico, né? Essas pessoas coléricas, além de terem um temperamento explosivo e um pavio curto, são muitas das vezes muito ambiciosas, né? E têm um senso de dominação, né? Ou seja, quer dominar a situação.
né? Ou seja, não gostam de ser lideradas, gostam de liderar, né? Às vezes extrapolam, são insubmissas, né? Tem que tomar cuidado. Ponto mais negativo é que muitas das vezes uma pessoa colérica, ela é muito auto-egoística, ela olha muito para dentro de si, tem um egoísmo latente, inerente, lá nas entranhas dela. Isso é complicado. Além disso, muitas das vezes uma pessoa colérica, ela é intolerante, tá? Ela não aceita muitas das vezes as diferenças e também são muito impacientes. Eu trouxe essa definição das quatro características aqui dos temperamentos de uma forma bem superficial para os irmãos e as irmãs entenderem que nós, mesmo sendo crentes, tá? Mesmo sendo salvos, batizados nas águas, batizados no Espírito Santo, participantes da ceia do Senhor, carregamos as duas naturezas. Uma natureza espiritual e uma natureza carnal. A natureza espiritual, ela só vai se sobrepor à natureza carnal se andarmos em espírito e darmos e produzirmos o fruto do Espírito. Agora, se nós deixarmos o nosso temperamento tomar conta, se nós deixarmos a obra da carne, a velha natureza tomar conta, não vamos conseguir cumprir a nossa chamada e cumprir a nossa vocação. Por isso, agora, a advertência para que nós possamos o quê? Buscar exatamente o que o comentarista trouxe na lição. O objetivo nosso na igreja local, onde você está inserido, é buscar a unidade, é buscar a harmonia, é buscar a pacificação. E de que forma nós podemos buscar isso? Aí ele trouxe, primeiro, a humildade, segundo, a mansidão e terceiro, a longanimidade. Vamos lá. O que é humildade? Eu vou fazer agora a definição, meus irmãos, do que é humildade, tá certo? Para a gente ampliar um pouquinho mais a nossa percepção da palavra. O que é uma pessoa humilde? O que é ser humilde, né? Lá no passado, para os pagãos antigos, humildade era um sinal de fraqueza das pessoas, né? Essa visão de fraqueza, ela foi modificada, porque Cristo é o nosso maior exemplo de humildade, tá certo? E o que é humildade? Humildade é uma qualidade, tá bom? Guarde isso. Humildade é qualidade, tá? É uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Você tem que conhecer quem você é. Você tem que conhecer as suas capacidades. Você tem que conhecer as suas virtudes, tá bom? Mas não é que você tenha muitas virtudes que você é superior aos outros, tá bom? Como disse Jesus quando deu o exemplo lavando os pés dos discípulos, ele diz: baste ao mestre ser como servo e o servo como mestre. Ou seja, tenha espírito de humildade, tá bom? A humildade também, ela se associa com a palavra de modéstia. Uma pessoa humilde é uma pessoa modesta, é uma pessoa simples, tá bom? Sentimento de fraqueza, também podemos dizer que uma pessoa, a questão da humildade, a definição da humildade como sentimento de fraqueza. As pessoas que se sentem inferior em relação a alguém ou a algo, tá? Essa humildade, eu digo que ela não é positiva, tá? Por quê? Porque nós temos uma coisa chamada isonomia. Deus fez os homens iguais, tá bom? Nós devemos tratar e estimar as pessoas não pelo que as pessoas têm, mas pelo que as pessoas tá bom? E todas as pessoas são dignas do amor de Deus. Quarto ponto. Referência ou respeito para com os superiores, acatamento, deferência, submissão. Uma pessoa humilde é uma pessoa que presta reverência, ela reconhece as hierarquias, tá? Ou seja, ela reconhece o patrão, reconhece o pastor, reconhece o líder, reconhece a autoridade do pai, a autoridade da mãe, a autoridade do Estado.
Uma pessoa humilde, ela reconhece as autoridades superiores e ela acata, tá? Ou seja, ela tem uma submissão. Quando eu falo de humildade também, eu posso falar na questão do usual e da exploração material. Ou seja, uma pessoa humilde é uma pessoa que não se dá luxúria, tá? Não gosta de ficar muito em evidência, no sentido de se aparecer para os outros, tá? Ela escolhe a simplicidade e a sobriedade como modo de vida, tá bom? Ou seja, o que é diferente de humildade? Uma pessoa que diz que é humilde, mas é arrogante, é mentirosa. Uma pessoa que se diz humilde e é prepotente, é mentirosa. Uma pessoa que se diz humilde e é orgulhosa, é mentirosa. Uma pessoa que se diz humilde e age com soberba, é mentiroso, tá certo? Então, imagine que dentro da congregação onde você congrega, você tem lá os pastores, tem os obreiros, tem as crianças, os adolescentes, os jovens, as pessoas adultas e os idosos. E aí agora, cada um deles tem um temperamento diferente. E eu trouxe aqui a definição de 4 tipos de temperamentos diferentes. Se a sua igreja tiver a maioria das pessoas lá que sejam pessoas melancólicas, você sabe mais ou menos qual é o estilo, ou seja, o comportamento dessas pessoas em relação às coisas do dia a dia. Se a maioria das pessoas é fleumática, você sabe exatamente quais são os comportamentos, como que se dá a interação social ali. Se a maioria é sanguíneo, ou se a maioria é colérico, você sabe. Tem igrejas que têm problemas e mais problemas e mais problemas e mais problemas. Às vezes, e na maioria das vezes, está vinculado diretamente à questão do temperamento e à falta do crescimento e da maturidade espiritual e o desenvolvimento do fruto do Espírito. Lembra da igreja de Coríntios? Paulo tratou aquela igreja, que era uma igreja que estava revestida e capacitada com todos os dons espirituais. Todavia, aquela igreja é que tinha mais problema no Novo Testamento. Tanto é que Paulo escreveu as 2 maiores epístolas, foram para a carta à igreja que estava na cidade de Coríntio, tanto o primeiro quanto o segundo, para resolver muitos problemas lá. E teve problema com membros e teve problemas com a liderança da igreja e com aqueles que se diziam apóstolos também lá, tá certo? Vários problemas. Então, quando eu entendo que dentro do corpo de Cristo, a igreja local, física, as pessoas têm diversos tipos de temperamento, eu, como cristão, eu tenho que buscar amadurecer espiritualmente para poder lidar com as diferenças, tá certo? E auxiliar para que essas pessoas possam crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente, para também chegar ao pleno conhecimento da verdade, que é o objetivo de Paulo, capítulo 4 aos Efésios, versículo 11 ao 15, no qual nós lemos lá. E dentre os atributos que o comentarista trouxe para que se busque essa unidade, como eu disse, unidade ela tem o sentido de ser uno ou único. O primeiro ponto foi a humildade. E nós já fizemos a definição de humildade aqui, tá certo? O segundo ponto que ele trouxe é a questão da mansidão, né? Lá no livro de Mateus capítulo 5, versículo 5, Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, tá? Agora, o que é mansidão? Como que nós podemos definir a palavra mansidão, né? A palavra mansidão é uma qualidade ou condição de quem é manso. Quando nós falamos de mansidão, nós podemos falar de brandura de gênio ou de índole. Brandura na maneira de expressar-se, doçura, meiguice, suavidade, ausência de agitação, de pressa, de inquietação, de ferocidade, serenidade, tranquilidade, brandura. Quando eu olho a definição de mansidão, vem logo à minha cabeça o quê? Vem à cabeça que eu estou falando exatamente de uma pessoa que precisa desenvolver o temperamento melancólico, né? Também uma pessoa que precisa desenvolver o temperamento fleumático nesse sentido. E aí, olha que importante isso, porque a operação do fruto do Espírito é moldar o cristão, moldar o seu caráter, moldar o seu comportamento.
moldar a sua atitude. Ou seja, esse velho homem, ao ser sepultado com Cristo, ele pode nascer um novo homem e ter o seu temperamento moldado de acordo com as características do fruto do Espírito. E dentre uma das características do fruto do Espírito está aqui a mansidão. Tá certo? E a mansidão, ela fala no sentido da pessoa ser gentil, ter ternura, mas a mansidão também, ela está vinculada à questão da humildade. Além disso, Jesus disse lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando a gente fala de mansidão, nós temos exemplos na Bíblia. Um exemplo é Moisés, né? Moisés foi considerado lá no livro de Números, capítulo 12, versículo 3, o homem mais manso da terra. Tá? Quando eu falo de mansidão, eu estou falando também de humildade. Tá? Mansidão e humildade estão vinculados biblicamente. Tá? Moisés, quando ele lá estava no Egito, antes de ser chamado como grande libertador, ele não teve muita paciência com o egípcio e matou o egípcio. Né? 40 anos ele pastoreou ovelhas e aos 80 anos Deus o chamou para ser o grande libertador de Israel. Nesse contexto, Moisés, mesmo lembrando a sua história, a sua biografia de sendo filho da filha de Faraó, ele escolheu antes sofrer com o povo de Deus. Nesse sentido, Moisés, ele também se humilhou, no sentido de ser humilde, não apenas para com Deus, mas também com o seu próprio povo. Tanto é que ele, na sua chamada, ele disse que não tinha capacidade, não tinha condição. E Deus colocou Arão para o ajudar, e ele aceitou a ajuda. Então isso demonstra a sua humildade. E a sua mansidão está no sentido de ele não querer ser melhor do que ninguém, mas no sentido de ele servir e servir bem ao Senhor dentro da sua chamada e vocação, no qual cumpriu uma grande missão. Assim como Moisés no Antigo Testamento, nós temos Jesus como o maior exemplo de mansidão e de humildade. Jesus, quando era ferido, não feria, ele era tolerante, ele era gentil, ele era cortês, ele foi paciente. Olha quantos aspectos Jesus tinha dentro do seu temperamento. Nesse contexto, eu observo que Jesus ele é um mix na questão de temperamento entre o melancólico, o fleumático e o sanguíneo. Né? Jesus não tinha dificuldade de conversar com pessoas que não conhecia, mas todas as vezes falava a palavra. Jesus também era paciente e manso para instruir, para ensinar, para corrigir, para exortar as pessoas, né? Sempre com o objetivo de encaminhar essas pessoas à presença de Deus e ao conhecimento da verdade. Assim, tanto você quanto eu, servos de Deus, precisamos exercitar essa mansidão, exercitar essa humildade para ajudar e, vamos dizer assim, cooperar para o fortalecimento do corpo de Cristo, a igreja, a fim de alcançarmos a unidade. Também o comentarista trouxe aqui sobre a verdadeira mansidão, né? Ou seja, essa virtude da mansidão, ela não significa uma fraqueza ou inferioridade, pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Então, quando ele fala isso, eu posso vincular a mansidão também, que está ligado ao domínio próprio ou à temperança. Agora perceba, existe diferença entre mansidão e frouxidão? Existe. Uma pessoa mansa não é uma pessoa que abaixa a cabeça, uma pessoa que aceita o erro, uma pessoa que aceita aquilo que é, vamos dizer assim, contrário à vontade de Deus e à palavra de Deus. Não. Uma pessoa mansa é uma pessoa que se posiciona, mas se posiciona com, vamos dizer assim, com firmeza, com domínio próprio, com controle, sem, vamos dizer assim, ultrapassar os limites de ofender ou de pagar o mal com o mal. Uma pessoa mansa, ela sempre pagará o mal com o bem, ainda que seja falando a verdade, tá certo? Mas ela não é e não pode ser comparada com uma pessoa frouxa. Uma pessoa frouxa, na
na essência da palavra, significa uma pessoa fraca, uma pessoa que não tem força, uma pessoa que não tem capacidade de reagir, tá? Diante do receio, do temor ou do medo, tá? Não é esse o caso. E também, quando eu falo do melancólico, como uma característica do melancólico, uma pessoa tímida, essa timidez aqui, ela não é no sentido da frouxidão, da pessoa não se manifestar. A timidez aqui é no sentido da introspecção, no sentido dessa pessoa, ela agir, mas ela agir dentro de um contexto de segurança. Ela vai agir, mas ela demora um pouco mais para ter uma reação. Ou seja, ela não é precipitada, tá bom? Então tem que dosar essa situação, ok? E aí nós vamos para a última parte da lição, que fala da mansidão, tá? A mansidão também, uma pessoa mansa é uma pessoa conciliadora, tem um espírito pacífico, tá? Que é totalmente diferente da pessoa que é aqui, ó, um colérico. Um crente colérico, lembra Pedro lá antes de se converter, cortou a orelha de Malco? Lembra de João? Lembra de Tiago, que eram considerados filhos do trovão antes de se converterem? Ou seja, o temperamento deles eram totalmente coléricos, pessoas extremamente explosivas, tá? Pavios curto, tá? Essa coisa do crente ser pavio curto, pisou no meu calo, eu piso 2 vezes, bateu, dá e toma, né? Aquele verbete que tinha popular, ou seja, dá e toma, ou seja, que não leva desaforo para casa, irmão. Nós como servos de Deus, você como serva de Deus, precisa controlar o seu ânimo, precisa controlar as suas emoções, precisa controlar os seus impulsos. E isso pode ser controlado através da atuação direta do Espírito Santo dentro do nosso caráter, dentro do nosso temperamento, tá bom? Dentro do nosso comportamento, tá? Ele vai nos ajudar e vai moldar isso em nós, tá? Então precisa ser o quê? Alguém conciliador, tá? Se 2 não querem, não haverá briga. Mas se 2 quiserem, vai brigar. Tem muita igreja, tem muito ministério quebrando, sendo destruído, porque as pessoas estão dispostas a brigar. E aí, perceba que lá em Gálatas, quando Paulo fala sobre a obra da carne, ele vai dizer assim, olha, no versículo de número 20, obras da carne, porfias. Porfia aqui é confronto, tá? Porfia aqui é combate, tá? Que pode ser verbal, tá? Inimizade, no sentido pessoal, iras, pelejas, disenções, tudo isso são obras da carne, tá? Aquele que tem o Espírito Santo, ele tem que desenvolver na sua vida a capacidade de exercer a pacificação. A Bíblia diz, quando dependeis de vós, tende paz com todos. Segue a paz com todos. Segue a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tá certo? Esse é um comportamento que nós precisamos ter e praticar no dia a dia, para que a igreja alcance a unidade. Tópico de número 3, para irmos para o encerramento da lição. Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Tá? Eu quero fazer a definição agora do que significa a palavra longanimidade. Tá? Longanimidade é uma virtude de se suportar com firmeza contrariedades em benefício de outrem. Magnanimidade, generosidade. Também podemos dizer que longanimidade é paciência, resignação com que se suportam contrariedades, malogros, dificuldades e etc. Disposição constante de ânimo, ou seja, um ânimo sempre para cima. Coragem, obstinação, tá? Ou seja, quando eu falo de uma pessoa longâmina, a longanimidade, eu posso trazer uma palavra mais simples, paciência. Paciência para quê?
paciência para suportar injustiça. Injustiça que às vezes é cometida diretamente contra você, ou injustiças que se cometem contra outros e recaem sobre você, tá? Ou seja, longanimidade é uma característica, uma manifestação do fruto do Espírito. Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade. Então vamos lá. Quando eu falo da longanimidade, é aceitar. Uma pessoa longânima, paciente, ela aceita o sofrimento. O maior exemplo de paciência na Bíblia que nós temos, depois de Jesus, é Jó. Ele sofreu, e o que ele sofreu foi, de certa forma, se eu levar em consideração que Jó era um homem reto, um homem sincero, um homem temente a Deus e que se desviava do mal, eu poderia dizer assim, o que Jó sofreu foi uma injustiça. Foi injusto o sofrimento de Jó. Mas Jó sofreu tudo isso por causa da atuação direta de Satanás e porque Jó também estava dentro de um contexto de pecador. E a sua família também estão dentro de um contexto de pecador. Ou seja, por permissão divina, Jó ele foi tentado por Satanás e a sua casa, a sua família, os seus bens, tudo que lhe pertencia, a sua saúde fora tirada. Ou seja, sofrimento intenso, injustiça intensa sofrida. Mas ele foi o quê? Paciente. E aí a paciência na Bíblia, ela tem também um sinônimo de perseverança. Porque Jó, em todo o tempo em que ele esteve debaixo desse intenso sofrimento, ele foi com muita longanimidade, paciência e fé, confiando inteiramente no Redentor dele que vivia. Por quê? Porque Jó, dentro do seu coração, tinha convicção e certeza de que se Deus colocasse ele sobre uma balança fiel, ele sairia daquela balança ileso, no sentido de não sofrer dano algum. Tanto é que Ezequiel 14:14 diz que Jó é considerado por Deus um justo. Mas essa justiça de Jó era incapaz de levá-lo à salvação eterna. Mas era capaz de dar a ele o livramento, no caso de Deus enviar grandes juízos sobre a terra. Aqueles juízos, quem mandou foi o diabo, por permissão divina. Tá certo? Não era o que Deus queria, mas Deus permitiu. Para deixar um legado para nós, um exemplo de que a longanimidade é um aspecto característico da operação direta do Espírito Santo no caráter humano, no temperamento humano, no coração do homem. Quando eu leio Jó capítulo 1 e capítulo 2, eu tenho lá Deus dizendo, ele é um homem reto, um homem sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. Satanás conhecia o exterior de Jó, não conhecia o interior. Mas além desses aspectos que Jó tinha, que eram atributos positivos, Jó também ele tinha a longanimidade no seu coração. Também ele tinha a paciência. Também ele tinha uma fé inabalável. Ou seja, todos esses são aspectos característicos do fruto do Espírito. Tá certo? E nesse contexto, a Bíblia diz que uma pessoa que desenvolve a longanimidade, a paciência, ela está associada naquele quadro dos principais temperamentos, numa pessoa melancólica. Porque uma pessoa melancólica é uma pessoa paciente, além de uma pessoa fleumática, que também é uma pessoa equilibrada, paciente, é uma pessoa que não age por impulso, tá certo? E nesse contexto, a longanimidade se faz necessário na vida cristã, para quê? Para podermos suportar os mais fracos,
os novos convertidos, os novos irmãos, aqueles que ainda estão no processo do novo nascimento, aqueles que ainda estão crescendo espiritualmente. Perceba uma coisa, no livro de Efésios, capítulo de número 4, quando Paulo ele escreve esse texto, ele diz que os ministros foram colocados para aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aí ele diz, para que essas pessoas cheguem primeiro à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não seja mais menino inconstante, levados por vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Ou seja, Paulo fala da questão de menino inconstante. Irmãos, todos nós passamos, que somos crentes hoje, passamos pelo processo do novo nascimento. Passamos pela fase de ser novo convertido, tá? Ou seja, a questão de ser novo convertido, aí eu digo, o novo convertido ele tem que permanecer convertido a vida toda e buscar exatamente esse crescimento, essa edificação, buscar esse entendimento das Escrituras, buscar compreender exatamente quem ele é e quem Deus é e o que é que Deus quer da vida dele. E o que é que Deus quer da nossa vida, conforme o apóstolo Paulo disse? Ele quer que nós todos cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Cheguemos a conhecer a Cristo na sua plenitude, a estatura perfeita de varão, para que nós sejamos o quê? Crentes maduros. E um crente maduro, eu encerro a mensagem aqui, um crente maduro, ele desenvolve na sua vida as características do fruto do Espírito. Um crente maduro, um crente espiritual, não é o crente só que profetiza, um crente que fala em línguas, o crente que entrega revelação. Não. O crente maduro é o crente que desenvolve o aspecto e as características do fruto do Espírito na vida dele. Quando vier a luta, vier a tempestade, quando você for odiado, quando alguém se levantar contra você, quando alguém desacreditar de você, você tem que manifestar no sentido de defender a sua fé e responder de forma moderada aquelas situações que te aparecem que são adversas, aquilo que você não gostaria. E de que forma se faz isso? Através da manifestação do fruto do Espírito em nós. E aí eu digo, meu irmão, minha irmã, enchei-vos do Espírito Santo. E quando eu falo se encher do Espírito, eu estou falando para você manifestar, amadurecer, crescer no fruto do Espírito. No amor, no gozo, na paz, na longanimidade, na benignidade, na bondade, na fé, na mansidão e no domínio próprio. Porque se você exercitar a humildade e ser um crente humilde, se você exercer e alcançar a mansidão, a longanimidade e os demais exemplos aqui, característicos do fruto do Espírito, você vai alcançar a estatura perfeita de varão. E, consequentemente, vai desenvolver o seu ministério plenamente. Por quê? Porque o Espírito Santo que te habilita através do desenvolvimento do fruto do Espírito é o mesmo Espírito que vai te capacitar com os dons espirituais necessários para a edificação do corpo de Cristo, a igreja. Amém? Então encerramos essa lição de número 11 e desejo a todos os irmãos e irmãs uma ótima semana e que Deus assim continue nos abençoando. Continuando orando por nós, orando pela igreja do Senhor, orando pela obra de Deus, para que esse vento dessa pandemia passe e o Senhor venha buscar a sua igreja o quanto antes. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos por este momento em que ministramos a tua palavra.
Senhor, fazei resplandecer sobre cada um dos teus filhos e filhas a glória do teu rosto. Dai a cada um dos teus servos e servas a compreensão e o entendimento, para que alcancem a unidade da fé, a unidade do Espírito e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, para poderem ser usados como vasos de honra na tua obra no teu reino e seara, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, não esqueça, final do vídeo, gostou desse vídeo, dê o seu joinha, faça os seus comentários, compartilhe essa mensagem e nos ajude a difundir a palavra de Deus. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. E que Deus assim nos abençoe e nos guarde. Que o amor de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos e irmãs. E até a próxima lição, se Deus quiser. Mensagem de vida. Amém.